Ei pessoal, aqui é a Thalita, bem-vindos à Casa da Coruja e hoje eu vou falar com vocês sobre os piores livros lidos no primeiro semestre. Felizmente não foram tantos assim, eu tenho 3 e uma menção honrosa para falar com vocês. Todos os 3 foram 2 estrelas, eu não tive nenhum 1 estrela, o que já é um ponto positivo. E eu acho que os livros que eu vou falar são um pouco polêmicos. O primeiro deles é o The Underground Railroad, do Colson Whitehead, que é um livro que foi super bombado, tanto aqui quanto no estrangeiro, e ele tá na lista de indicação do Barack Obama. Então assim, eu já fui com as expectativas lá em cima. Mas o livro não correspondeu tanto às expectativas assim. No livro, a gente vai ter a história da Underground Railroad, que é uma rota de fuga dos escravos nos Estados Unidos, verídica, ela realmente existiu, e existia toda uma organização, um grupo de pessoas que ajudavam os escravos a fugir do sul dos Estados Unidos para o norte, aonde a escravidão já tinha sido abolida. Eu achei, quando eu li essa sinopse, que a gente ia ter um livro mais histórico, mais focado realmente nessa rota de fuga, em como a organização funcionava, como os escravos eram ajudados a fugir do sul. Mas, na verdade, a gente vai focar na vida de uma personagem só. A gente vai acompanhar essa personagem enquanto ela descobre essa rota de fuga e enquanto ela viaja pelos Estados Unidos até chegar no norte. Eu achei uma história importante de ser contada, uma história importante de ser divulgada, só que, no entanto, enquanto obra literária, eu não consegui me conectar muito. Na minha opinião, eu achei os personagens pouco desenvolvidos. Eu não consegui me conectar com nenhum deles, eu não consegui entender a motivação de nenhum deles. Na verdade, eu estava muito mais interessada na história da avó da protagonista, que aparece só em um capítulo, que conta como ela veio da África, como ela foi da África para os Estados Unidos, do que na história da protagonista em si. Eu não entendia bem as motivações dela, eu não entendia a motivação do porquê que o cara que chamou ela para fugir junto com ele chamou ela realmente. Eu fiquei meio perdida o tempo inteiro. Então, assim, essa falta de conexão com a história fez o livro ser uma experiência ruim pra mim. O segundo livro que eu dei 2 estrelas foi As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. E esse livro, eu tenho um problema com sinopses. As pessoas não me falam as sinopses certas do livro. Eu achei que nesse livro a gente ia acompanhar a história das irmãs que se suicidaram, porque nesse livro a gente tem a história de 5 irmãs que todas vão cometer suicídio, acho que num período aí de 1 ano mais ou menos. Eu achei isso super interessante, eu achei que a gente ia acompanhar a história delas, a gente ia entender o porquê que elas estavam se suicidando, realmente entrar no psicológico dessas personagens. Só que a gente acompanha a história pelos olhos dos vizinhos dessas irmãs. A gente tem 3 ou 4 garotos que moram de frente para essas irmãs, que têm um encantamento com essas irmãs, porque elas eram muito reclusas, tinham pais muito conservadores, e eles vão contando a história delas. Só que aí a gente parte do princípio que ninguém conhece a história delas, porque elas eram super reclusas, elas não conversavam com ninguém. Então esses meninos só podem falar pra gente assim, então ela se suicidou, pode ser que é porque a mãe dela era assim, a vida dela era assim, mas a gente não sabe com certeza o porquê que ela se suicidou ou como era a vida. Eu acho que a história ia ter sido 1000 vezes melhor se a gente tivesse acompanhado as meninas, ao invés de olhar a história delas de fora. O terceiro livro, esse eu tenho físico, é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E essa foi, assim, a grande surpresa do ano pra mim, porque esse livro eu achava que ele ia ser favoritado, 5 estrelas, e foram 2 estrelas apenas. A história em si, ela é interessante. As partes do livro que focavam na história, eu gostava. Aqui a gente vai acompanhar a família Karamazov. São 3 irmãos que foram criados longe um do outro e cada um segue um caminho bem distinto. A gente tem um monge, a gente tem um que é mais baladeiro e num determinado momento os 3 vão se reunir, vão se encontrar na casa do pai e esse pai vai acabar sendo assassinado. E a gente vai acompanhar a investigação desse crime. A parte da investigação eu achei ótima, só que no livro, de repente, o Dostoiévski tá contando a história, ele cisma de parar, pegar um personagem e fazer esse personagem ter um monólogo de 30 páginas, em que o Dostoiévski vai falar sobre religião, sobre sua visão da sociedade da época, e isso é interminável.
interminável. Você tá lá, empolgado na história. De repente, você para tudo e vai ler 20 páginas sobre a ideia do Dostoiévski sobre Deus. Isso não cabia muito no livro pra mim, sabe? Ficava uma coisa meio perdida. Depois de 10 páginas, eu já não sabia mais o que estava acontecendo na história, da onde tinha surgido aquele monólogo, por que eu estava lendo sobre aquele monólogo. E isso acabava me fazendo fechar o livro e não querer abrir ele de novo. Eu fiquei agarrada meses para terminar, porque é um calhamaço. E ainda com essas várias interrupções, eu achei o livro bem sofrível de terminar. E por fim, uma menção honrosa que já foi super discutida aqui no Booktuber, que foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu li esse livro na base da curiosidade, porque eu precisava saber como era essa 8ª história e me recusei a dar uma nota para ele. Porque ao mesmo tempo que tinha aquela sensação de nostalgia de estar encontrando aqueles personagens de novo, é um livro ruim. É um livro tecnicamente ruim, é um livro que levou vários furos para a história original, que várias coisas não faziam o menor sentido quando você comparava na história original. Então eu acho que é um livro que não devia ter sido escrito. Mas foi, tá aí no mundo, eu li e não gostei. Então é isso, pessoal. Esses foram os 4 piores livros do meu primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima semana.